Bom, gente, eu não podia me furtar em tratar desse assunto. Um assunto que movimentou as redes sociais, a mídia no Brasil, pelo menos na data de gravação desse vídeo, que é o dia 3 de novembro de 2020. Eu recebi muitas sugestões de amigos, de inscritos do canal, seguidores do Instagram e clientes para gravar esse vídeo. Muita coisa sendo dita e quanto mais se dizia, parece que mais confuso ficava. Estou falando do caso do estupro da Mariana Ferrer. Acredito que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, né? Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer a minha opinião. E é importante pontuar que é a minha opinião, porque a minha opinião não necessariamente tem de ser a certa. A minha opinião não necessariamente tem de ser aquilo que está no processo ou a conclusão a que se chegou o juiz e o juízo do caso criminal, tá? Qual que é a minha opinião? Diante de tudo que eu vi, de tudo que eu li, na minha opinião, houve sim estupro. E eu não posso, não incentivo e abomino quem quer que seja e quem quer que se comporte no sentido de duvidar da palavra da vítima, tá? Abomino. Em casos de estupro, principalmente, em casos de feminicídio, em casos de homofobia, em casos de racismo, eu jamais vou admitir colocar em dúvida a palavra da vítima ou duvidar da vítima no primeiro, no segundo e no terceiro momento, tá certo? Jamais. Prefiro errar por acreditar na vítima e dar minha opinião errada porque acreditei na vítima do que o contrário, tá? E prefiro admitir que errei, pedir desculpas porque acreditei na vítima do que o contrário. Esse é um ponto. O que diz e o que está nos autos, que é a grande celeuma, a grande causa de toda a confusão, não é, principalmente. O caso da Mariana Ferrer não é novo, já está circulando nas redes sociais há muito tempo, desde quando começou, não é, se fala disso. O processo não é recente e chegou-se à conclusão do processo nesse mês de novembro de 2020. A sentença saiu e os veículos de informação, as mídias começaram a divulgar a sentença. Qual foi o primeiro equívoco da divulgação? Dizer que tanto o promotor quanto o juízo do caso, sentenciaram, ou no caso do juiz, sentenciou, não é? E no caso do promotor, concluiu e pediu a absolvição do réu, do acusado, por um suposto estupro culposo. Essa não é a base da absolvição, nem por parte do juízo, nem por parte do pedido do Ministério Público, que é o dono da ação, tá certo? Então, que fique muito registrado aqui. Em momento nenhum, o Ministério Público falou em estupro culposo e em momento nenhum a sentença menciona estupro culposo, tá? Isso foi colocado em evidência a partir de uma conjectura da defesa do acusado, que foi levada e elevada a uma potência aí que não cabia para a sentença, para a conclusão, para o desfecho. Tá? É óbvio, é um absurdo até mesmo ventilar isso, mas foi por onde quis caminhar e trilhar a defesa. É algo lamentável, mas aí eu não posso também questionar a linha de defesa de um profissional, de um colega, né? Aliás, o que eu posso dizer é que a conduta desse colega, quando da audiência, que nós vimos imagens, que você deve ter visto, é lamentável, é desprezível, é abominável, não é? É abominável. Inclusive, a OAB do estado ali, a OAB ali da seção, né? Responsável ali, da subseção responsável, dizendo, pelo caso, o Tribunal de Ética da OAB já estão apurando, já vai
vão ofertar a possibilidade de defesa para o advogado, vai ter que se defender, foi instaurado um procedimento ali cabível para apurar a conduta dele, e ele vai ter que responder por aquela conduta, tá? Que é desprezível, que é lamentável. Assim como o juízo terá de responder porque se omitiu, pelo que nós vimos na audiência, né, da gravação, ao CNJ, pode ser punido também por isso, tá certo? Então a linha de defesa foi essa, na minha opinião, muito ruim, no sentido, não no sentido técnico, mas no sentido, digamos que moral da coisa, né? Estupro culposo, como assim, né? Alguém tem culpa porque é estuprada. Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Então é isso que eu queria pontuar para vocês. Qual é o desfecho do processo que tem a ver com a sentença? Os laudos técnicos e médicos do processo, junto com os depoimentos das testemunhas, mais o depoimento do réu e o depoimento da vítima, levaram o juízo a concluir, a partir de um pedido feito pelo Ministério Público, que, vou repetir, é o dono da ação, tá? O responsável pela ação penal, no sentido de identificar, ou melhor, de não identificar, motivos, tipificações penais para a condenação do réu, tá certo? E se o Ministério Público, que é o dono da ação penal, entendeu que não existe motivos para condenar o réu, ou que, melhor do que isso, né? E mais precisamente dizendo, que o que está reunido não é o bastante para configurar uma conduta culposa do réu, tá? Então, assim, isso levou o Ministério Público a concluir nesse sentido de que não existia motivos para condenação, e o juízo apenas acolheu a decisão, do pedido, melhor dizendo, do Ministério Público, a conclusão do Ministério Público, porque o juiz não pode fazer isso de forma autônoma. O juiz não pode condenar se o dono da ação penal, que é o Ministério Público, entendeu que não havia ali elementos para condenação, tá certo? Então, existe uma série de elementos processuais, por isso que é um risco falar sem conhecer o processo. Eu tive acesso à sentença e à denúncia do Ministério Público, tá? Ambas peças do processo. Esse processo corre em segredo de justiça. Não deveria ter acesso, nem eu, nem várias pessoas, nem veículos de informação deveriam ter acesso a esse processo, tá? Porque correu em segredo de justiça para a proteção da vítima, para a proteção do réu, para que fosse feito e tomado um procedimento adequado e adequado ao caso, mas vazou, como vazaram informações da Lava Jato, para a Rede Globo e etc, né? A gente sabe muito bem como é que funcionou. Então, assim, procedimentalmente falando, diante do que diz o processo penal, ao que tudo indica, tudo foi seguido, tá? O juízo não falhou em nada e apenas acolheu a postura, o pedido do Ministério Público, dono da ação penal. Vou repetir, houve estupro? Na opinião desse CPF aqui, dessa pessoa aqui, houve estupro. Mas diante do que foi levantado e diante das conclusões, diante da instrução criminal, da instrução penal, melhor dizendo, não há motivos para condenar, não há motivos suficientes, melhor dizendo, para condenar o réu. Essa é a conclusão do caso pelo Ministério Público e pelo juízo, tá certo? Agora, o que vai acontecer é que há prazo para um recurso e eu acho, inclusive, gente, eu quero pontuar isso aqui, eu acho importante. Um ponto importante é que eu não sei por que não me chegou ao conhecimento, a vítima não estava acompanhada de um advogado como assistente de acusação. Ela poderia ter um advogado assistente de acusação que ia sim fortalecer a instrução criminal e ia sim, bem provavelmente, ajudá-la nessa instrução criminal, tá certo? E agora ela vai precisar de um advogado, ela tem de ter um advogado para ajudar num recurso de apelação da sentença, no sentido de reformar, melhor dizendo, essa sentença e de que o tribunal reveja a sentença e de que haja, sim, pela parte dela, uma condenação
favorável ao pleito dela, não é? Diante do que ela foi vítima, e uma condenação contra o réu, no sentido de condená-lo pelo estupro, tá certo? Então essa é a conclusão. Eu vou repetir o que eu disse aqui algumas vezes já nesse vídeo. Cuidado na hora de falar de processo. É um risco, é um equívoco, e é um equívoco técnico, inclusive. A gente na faculdade de Direito, nos primeiros anos da faculdade, nós somos ensinados a não falar de processo sem ter conhecimento completo do processo. E eu estou falando aqui para você, fazendo esse vídeo, diante de tudo que foi apresentado do processo, revelado do processo, e mesmo assim é pouco, porque é só a denúncia e a sentença. Nós não temos o resto. E na própria sentença, inclusive, há depoimentos. O juiz fez questão de trazer todos os depoimentos, tudo que ele ouviu, para que não parecesse que fosse uma sentença fraca, frágil. Olha a cautela do juízo, tá? Então, cuidado na hora de você falar, de você opinar sobre um processo, se você não conhecer o processo. Você estará muito, mas muito provavelmente fadado a se equivocar. Tá certo? Repetindo, na minha opinião, houve estupro, e essa é a conclusão da maioria das pessoas que tiveram conhecimento do caso, mas não é a conclusão do juízo diante do que foi produzido de prova nos autos do processo. Tá certo? A palavra da vítima é importante? Sim, a palavra da vítima é importante, mas não é só a palavra da vítima que deve ser considerada no processo. Isso é a lei que diz. Né? Tem depoimento de testemunhas, tem a oitiva do réu, tem laudos técnicos, laudos médicos que apontaram no sentido que não é possível concluir que ela estava dopada, que ela não estava consciente no momento do ato. Ok? Espero que tenha sido explicativo aqui para você, que eu tenha conseguido explicar para você o que aconteceu. Espero realmente que a Mariana consiga, em segunda instância, uma decisão do Tribunal de Justiça que desfaça, que reforme a sentença, no sentido de condenar o réu, mas caso ela não consiga, é a decisão do judiciário, é a decisão da justiça, e aí a gente não pode, já que estamos vivendo num sistema de leis, não é, condenar alguém que o judiciário, depois de passar pelo seu crivo, primeira, segunda instância, até mesmo a STJ, se for para a STJ, que o judiciário concluir que o réu não é culpado. Temos que acreditar nos processos, tá certo? Temos que acreditar no processo. Não está nada definido ainda, não está nada resolvido ainda. É possível obter a reversão do caso em segunda instância, que eu acho que provavelmente vai acontecer, a depender de como se desenrolar a coisa. E caso não aconteça, precisamos aceitar o resultado do processo, tá certo? Então é isso. Eu agradeço a sua atenção. Agradeço os pedidos que eu recebi de todos os colegas, amigos, clientes, inscritos aqui do canal, seguidores no Instagram, aqui no Instagram também. Muito obrigado pela sugestão. Estejam sempre à vontade para me sugerir temas. Eu posso estudar e trazer aqui para vocês. Essa não é a minha área de atuação. A minha área de atuação tem a ver com outras coisas, mas no meu escritório tem também o atendimento criminal. Não é a prioritária, não é a principal área de atuação da gente, mas temos lá também a atuação criminal, e eu acho que a gente tem que levar com muita seriedade quando tratamos de assuntos desse sentido. E eu levo com muita cautela e seriedade, por isso que eu demorei para gravar, inclusive. Tá certo? Então é isso. Não esquece de me seguir lá no Instagram, ADV Will Carvalho, e no Facebook, e se inscrever aqui no canal. E se esse vídeo foi bacana, deixar o seu like. Muito obrigado, até mais.